Glória a Deus, eu queria contar para você a história de Gideão. A palavra de Deus, ela diz que o povo de Israel estava passando por uma provação muito grande. Toda a sua produção, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam deles. Eles viviam sob o jugo de Midian. E a Bíblia diz que tinha um homem, filho de Joás, por nome de Gideão. Gideão era uma pessoa extremamente sábia. E ele, vendo a dificuldade que tinha, que o inimigo usurpava todos os seus bens, levava todo o lucro da sua plantação, a Bíblia diz que Gideão ele começou a malhar trigo no lugar de vinho, de uva. Ele colhia o seu trigo, ao invés de ele pôr na eira para secar, para preparar, para bater, ele colocava dentro do lagar e ali ele batia o trigo. Os inimigos vendo, achando que era uva, porque uva não tinha tanto valor naquela época quanto tinha o trigo. Então eles dispensavam aquilo ali. E com isso, Gideão salvava a sua produção. E a Bíblia diz que, vendo Deus esta qualidade de Gideão, Deus se alegrou. Continua no canal que eu vou contar essa história para você. Glória a Deus, a segunda parte da história de Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, malhando o trigo ali no lagar, Deus viu e se agradou da sabedoria e inteligência de Gideão. E um anjo do Senhor apareceu a Gideão quando ele estava ali malhando o seu trigo e disse a ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: como o Senhor é comigo, se toda a produção do meu povo é levada pelo inimigo e nós perdemos tudo que temos, como pode Deus ser comigo? A casa de meu pai é pequena, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus te escolheu para tu libertar Israel da mão dos midianitas. Gideão ficou atemorizado e, não acreditando naquela conversa do anjo, ele disse: se tu és mesmo enviado de Deus, me espera, porque eu vou à minha casa preparar uma comida e trazer para você. E a Bíblia diz que o anjo esperou debaixo de um cavalo. Quando ele chegou, ele trouxe o alimento e colocou ali diante do anjo. E ele viu que de fato era o anjo de Deus. E o anjo foi embora. E Gideão agora tinha uma incumbência de libertar o povo, mas ele ainda temia muito e começou Gideão a fazer prova de Deus. Continue no canal porque a história ainda não acabou. E diz a Bíblia que Gideão agora põe Deus à prova. Ele disse: Deus, se verdadeiramente tu és comigo, eu vou colocar um velo de lã na eira, ao lado da minha casa. E eu quero que a neblina da noite, o sereno da noite, molhe todo o campo. Porém, o velo de lã que ali vai estar, que no dia seguinte esteja seco. Gideão foi dormir e quando acordou no outro dia, todo o campo estava molhado. Porém, o velo de lã estava sequinho. Gideão, mesmo assim, ele disse: peça ao Senhor uma contestação, pois amanhã irei novamente colocar o velo de lã na eira. E eu peço que todo o campo esteja seco e só a lã esteja molhada. E Gideão foi dormir. No dia seguinte, ele levantou e foi buscar o velo de lã. Quando ele pegou, o velo de lã estava cheio de água, a ponto de encher 2 taças de água. E toda a eira, todo o campo estava seco. Gideão agora viu que verdadeiramente Deus é com ele. E sai Gideão à procura de guerreiros para lutar contra os midianitas. Não saia do canal, porque essa história ainda continua. Diz a Sagrada Escritura que Gideão saiu a procurar pessoas e Gideão escolheu 300 homens. Gideão escolheu 32 mil homens. Deus apareceu a Gideão e disse a ele: Gideão, é muitos homens que estão contigo, a fim que eu entregue os midianitas em suas mãos, para que vocês não digam que a sua mão te livrou. Apregou, pois, ao ouvido de todo o povo agora, que os covardes e os medrosos voltem. Gideão reuniu todo o povo e gritou perante eles: se os covardes e os medrosos voltem, só quero comigo os valentes. Quando Gideão terminou de dizer essas palavras, 22 mil homens foram embora. Ficaram apenas 10 mil. E Deus disse a Gideão: ainda é muito o que estão contigo,
para que eu entregue os midianitas em tuas mãos, e vocês se gloriem contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Leva, pois, o povo às águas, e ali o provarei. E há de ser que todos aqueles que com a mão levar a água para a boca, esse tu aparta para o lado. Porém, aquele que baixar para pegar água com a mão, esse não serve. Aparta para o outro lado, porque esse não serve para mim. Gideão foi levar o povo às águas para ser testado. Que Deus te abençoe, e a história continua. Glória a Deus. E continuando a história de Gideão, a Bíblia diz que Gideão levou os homens às águas, e agora eles começam a ser provados. E os que pegam a água com a mão e traz até a boca, Gideão começou a contar. Foi só 300 homens. 9.700 foram reprovados. Aí Deus disse: Gideão, agora esses são os homens fortes, valorosos, obedientes. Os que tiverem, coloque sobre suas mãos as buzinas, coloque sobre a sua outra mão a espada, que são homens de guerra, são homens valentes. Se prepare para a peleja, porque eu serei contigo e já entreguei os midianitas nas tuas mãos. Gideão foi e mandou um espia para ver o que estava acontecendo no campo dos midianitas. Os midianitas estavam prontos para a guerra, e eles agora começam a conversar entre si e a dizer que tiveram um sonho, que um pão de cevada era cortado, e que na interpretação do sonho Deus tinha entregado eles na mão de Israel. Quando Gideão soube dessa história, Gideão se encorajou, separou os 300 homens, e agora ele sai de encontro aos midianitas, e Gideão vai para a batalha. Continue no canal, que essa história ainda continua. Glória a Deus. Esta é a parte final da história de Gideão. A Bíblia diz que agora vai Gideão com apenas 300 homens lutar uma batalha de 32.000. Agora Gideão manda que os homens levem as tochas com fogo, as buzinas e os cântaros. Era tudo que ele precisava como aparato de guerra. E a ordem de Deus era que quando ele chegasse em frente ao arraial, todos os homens de Gideão teriam que quebrar o cântaro, tocar a buzina. 300 cântaros quebrados, 300 buzinas tocando. O exército inimigo se assustaram, achando eles que Israel tinha contratado um exército mercenário. E agora eles começam a fugir. Gideão com os 300 homens vão atrás dele. E ao fio da espada não ficou um midianitas que não caísse ao fio da espada. Israel prevaleceu, Deus deu vitória. Com apenas 300 homens, Gideão venceu a batalha de 32.000. Não importa quanto está do teu lado, a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Assim como Deus deu vitória a Gideão com apenas 300 homens, Ele está te dando vitória nesse momento. Tome posse desta palavra e seja abençoado por Deus. Deus te abençoe.